E fala garotinhos! Curiosidades da Copa do Mundo que provavelmente você não sabia. O primeiro árbitro brasileiro a apitar uma final de Copa do Mundo. Arnaldo César Coelho foi o primeiro árbitro brasileiro a apitar uma final de Copa. O Arnaldo apitou a final da Copa de 82 entre Itália e Alemanha Ocidental, vencida pelos italianos. E na Copa seguinte, em 1986, outro brasileiro apitou a final da Copa. Romualdo Arpe Filho apitou a final entre Argentina e Alemanha Ocidental, vencida pelos argentinos. E o fato curioso é que a Alemanha ficou com o vice-campeonato nas duas edições. Miroslav Klose chegou a fazer um curso de carpintaria, por achar que não teria futuro no futebol. Ele só teve a sua primeira oportunidade como profissional aos 21 anos de idade. E um detalhe, que a convocação dele para a Copa do Mundo de 2002 rendeu muitas críticas de toda a imprensa alemã, por ele ser um mero desconhecido jogando na época pelo Kaiserslautern. 4 Copas do Mundo depois, Klose entrou para a história do torneio como o maior artilheiro com 16 gols. A taça que foi roubada 2 vezes. A Jules Rimet foi criada em 1928 e o troféu é entregue para a seleção campeã da Copa. E foi decidido que o país que conquistasse o tricampeonato primeiro ficaria com o prêmio definitivamente. Em 1970, o Brasil conquistou esse feito e ficou com a taça. Mas antes disso, em 1966, às vésperas da Copa da Inglaterra, a Jules Rimet sumiu e foi encontrada embrulhada em papéis de jornal pouco antes do início do Mundial. Já o segundo roubo aconteceu em 1983 aqui no Brasil, e a taça sumiu da sede da CBF no Rio de Janeiro, e segundo histórias ela foi derretida e transformada em barras de ouro. Depois de 1970, a FIFA criou o troféu que é entregue atualmente, mas nenhum país fica com a taça definitiva, e sim com uma réplica. E você, garotinho, o que acha que aconteceu com essa taça? Deixe nos comentários a sua opinião. O único jogador a marcar um hat-trick em 2 Copas do Mundo. O argentino Gabriel Batistuta é o único jogador da história a marcar o famoso hat-trick em 2 edições de Copa. E o jogador tem números ótimos, marcando 10 gols e 1 assistência em 12 jogos de Copa do Mundo. Ele marcou 3 gols na Grécia em 94 e 3 gols na Jamaica em 98. E Cristiano Ronaldo, Harry Kane e Shaqiri são os únicos jogadores que podem igualar o feito do argentino no Qatar em 2022. Cristiano Ronaldo e Kane marcaram seus hat-tricks na Rússia em 2018, enquanto Shaqiri foi o único a marcar 3 gols em 2014 aqui no Brasil. E será que algum deles vai conseguir? Deixe sua opinião nos comentários e não se esqueça de se inscrever no canal, beleza? Você sabe quem é o brasileiro com mais gols em uma única edição de Copa do Mundo? Nem Ronaldo e nem Pelé. O artilheiro desse feito foi o Ademir Menezes, que marcou 9 gols na Copa do Mundo de 1950, aqui no Brasil. E curiosamente, o Ademir tinha um apelido de Queixada. E será que isso é um sinal? Foi Pedro no ataque. E bom, rapaziada, o título brasileiro não veio naquele ano, mas esse recorde está aí até os dias de hoje. E será que algum brasileiro consegue superar essa marca? Deixa nos comentários a sua opinião, beleza? E fala garotinhos! Como todos já sabem, a Copa do Mundo sempre envolve muito dinheiro, e com a edição de 2022 não é diferente, né? Mas aí eu te pergunto, você sabe quanto o campeão do torneio vai receber em premiações esse ano? E bom, a seleção campeã do torneio mundial recebe cerca de 42 milhões de dólares, equivalente a cerca de 192 milhões de reais, premiação nunca vista antes. E ao todo a FIFA pagará mais de 2 bilhões de reais em premiações no torneio do Qatar. E além das premiações entregues, a FIFA também promove uma ajuda de custo às seleções participantes da Copa do Mundo. E nessa edição, o valor entregue antes da competição é de 1,5 milhão de dólares, que é usado para a preparação dos times. E vamos concordar, né, garotinho? É muita grana. Vocês sabem por que o Uruguai usa 4 estrelas na camisa mesmo tendo apenas 2 Copas do Mundo? Inclusive a FIFA já proibiu isso por um tempo, mas depois voltou atrás, né? E bom, garotinho, trata-se de 2 títulos olímpicos que a seleção conquistou, um em 1924 e o outro em 1928. E o Uruguai resolveu colocar os títulos na camiseta, porque na época ainda não existia a Copa do Mundo, e o torneio olímpico era organizado pela própria FIFA, ou seja, era o título mais importante que eles podiam conquistar na época. E bom, a primeira Copa do Mundo foi só ser sediada em 1930, e inclusive o próprio Uruguai foi campeão da primeira edição. E depois disso, o Uruguai venceu a Copa de 1950, aqui no Brasil em cima dos brasileiros. E assim formaram as 4 estrelas. Mas e aí, você concorda com isso? Discorda? Deixe sua opinião nos comentários, beleza? A maior vingança da história da Copa do Mundo. Brasil e Alemanha são grandes rivais, e já decidiram títulos importantes. E o mais marcante foi a final da Copa do Mundo de 2002, que a seleção brasileira conquistou o Penta. E é claro que os alemães nunca esqueceram disso.
E na Copa do Mundo de 2014 aqui no Brasil, as duas seleções se enfrentaram pelas semifinais do torneio. E o resultado você já sabe, né, garotinho? Porém as coisas ainda ficaram pior, que foi nesse jogo do 7-1 da Alemanha que o Klose superou o Ronaldo Fenômeno e se tornou o jogador com mais gols na história das Copas, e deixando o torcedor brasileiro mais triste ainda, e com o sonho de um dia poder se vingar da equipe alemã em uma Copa do Mundo, hein? Deixe seu like, se inscreva no canal, deixe a sua opinião aqui embaixo se um dia a gente vai conseguir se vingar, e até o próximo vídeo.